aí ainda. Aí vocês podem falar, responder, podem fazer perguntas, fiquem à vontade, viu? Se tiver no meu alcance, estarei aqui para ajudá-los no que for preciso. E para não ficar só eu aqui falando, eu já vou fazendo uma outra pergunta para vocês. Vocês já têm a prática, vocês já sabem fazer uma apresentação com PowerPoint? Respondam para mim aí no chat. Eu quero saber qual é o nível de vocês, assim, se vocês têm o conhecimento, se vocês já têm prática, já vem fazendo isso lá no curso, nas outras disciplinas. Oh, Anderson está dizendo que acredita que sim, que tem uma certa prática, né? Que já tem uma. Edjane ainda não tem. Anderson fez alguns. Ok. Daiane diz que sim. Ah, certo. Cadê Marcos? E Bruno? Bruno, tem alguma prática com o PowerPoint, Bruno? Já fez alguma vez? Ou ainda não deu para fazer? Não teve necessidade, na verdade, né? O que eu acredito, às vezes, sabe, acontece de um estudante passar um curso inteiro sem fazer uma apresentação em PowerPoint. Um pouco, né, Bruno? Porque o que acontece? Às vezes, os trabalhos são em grupo, são em dupla, né? Aí acaba sobrando a apresentação para aquele que já fez, já tem a prática, e aí você apresenta, você faz, acontece. Então, às vezes existem essas divisões, né? Fazer um PowerPoint a várias mãos é bem complexo, porque é uma pessoa de frente ao computador, então ela vai lá, vai fazendo, vai mexendo, quando já está tudo pronto, e às vezes a pessoa tem até uma prática boa e faz rápido, e aí não há necessidade. Talvez você faça uma parte, peça para ela incluir, isso também acontece, mas geralmente nas escolas, nas faculdades, esse trabalho fica para um, né? Fica para um do grupo, fica para um da dupla. E pode acontecer de terminar o curso e a pessoa nem ter mexido no PowerPoint, não saber nem para onde vai. Mas aí, veja só, é bem provável que vocês precisem fazer o PowerPoint de vocês quando vocês forem fazer o projeto do curso, né, no final. Então, para vocês fazerem um PowerPoint bacana, eu vi que a maioria aqui de vocês que estão presentes já tem um manuseiozinho, tá? Então, eu vou mostrar rapidamente para vocês como é que se faz um PowerPoint bem simples. E à medida que eu for mostrando, eu vou dando algumas dicas, tá certo? Às vezes a gente faz uns PowerPoints bem bacana, acha que tá, né, crente abafando, que ele é maravilhoso. Só que aí a gente não percebe que a gente está exagerando. Algumas coisas realmente não estão sendo da forma correta, da forma que deveria ser. Aí o que acontece? A gente acaba perdendo pontos com isso. E isso é ruim. Isso é ruim para que você não venha a tirar uma nota que não seja aquela que você realmente estava pretendendo. Tá certo? Deixa eu pegar aqui a tela para mostrar para vocês. Pronto. Eu gostaria que vocês me falassem aqui rapidamente se vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí na tela de vocês um PowerPointzinho? Não, Anderson? Sim. Sim, ótimo, perfeito. Então eu vou ficar na minha outra tela, que é a do PowerPoint, mas vocês vão ficar assistindo aí, tá certo? De vez em quando eu venho aqui visitar vocês para poder ver o que é que vocês estão escrevendo para mim, tá? Ó, vamos lá. Então, aqui é um PowerPoint onde você pode fazer aquela apresentaçãozinha que alguns de vocês já conhecem como é que faz. Muito simples. Então, você pode escolher, gente, tudo aqui tem nessa barra de ferramentas aqui em cima, na parte de cima, vocês vão ver que vocês vão ter muitos recursos, né? Mas, principalmente, para fazer uma apresentação de um projeto, você não precisa utilizar todos esses recursos.
Tá certo? Por quê? Porque a apresentação de um projeto, ela deve ser simples, ela deve principalmente levar em consideração o que você está fazendo um trabalho acadêmico, você está fazendo um trabalho que envolveu pesquisa, que envolveu desenvolvimento humano. Então, não precisa, você não vai fazer, por exemplo, um trabalho publicitário, né? Que não é o curso de vocês. Então, vocês devem levar em consideração, sabe o quê? Vocês devem levar em consideração o manual para elaborar projetos que a escola tem disponibilizado para vocês, tá certo? Eu percebi que a professora Ana Paula já disponibilizou para o e-mail de todo mundo. Talvez vocês não tenham tido acesso, mas dê uma olhadinha lá no e-mail de vocês, na plataforma, que ela disponibilizou o manual. E esse manual é um manual que existe para todos os cursos técnicos do Senai, né? Que é uma normativa onde o Senai determinou o que deve conter num projeto. Eu não vou falar sobre ele aqui agora para vocês, não, porque esse não é o objetivo. A gente vai focar apenas na apresentação. Então, com essa apresentaçãozinha aí em branco que vocês estão vendo, vocês podem prestar atenção inicialmente o que eu vou colocar nessa apresentação, que é uma página em branco, não é? Eu vou colocar o quê? Então, você vai ter que ter um mínimo de coerência entre aquilo que você já escreveu no papel. O que é o seu projeto? Né? Um projeto que você já elaborou, já está lá no seu Word, né? Já está revisado, já está bonitinho, de acordo com as normas da ABNT, de acordo com o manual do Senai, de acordo com o que realmente você pesquisou, você estudou. E aí você vai pegar aquele projeto e vai transferir as partes essenciais para a sua apresentação, né? Aí o professor ele vai dizer, olha, você tem 15 minutos, você tem 10 minutos, você tem 20 minutos. E aí você vai colocar apenas o que você realmente consegue desenvolver na sua apresentação naquele tempo. E o que é de extrema importância, né? Então você pode iniciar com o primeiro slide, com uma apresentação sua, do nome do seu projeto, quem foi o seu orientador, né? Praticamente o mesmo que você colocou na capa do seu projeto físico, escrito, certo? Aí você pode fazer essa primeira página. Você pode colocar aqui, ó, você pode escrever projeto sobre, sei lá, sobre energias renováveis. Né? Aí você vai escrever aqui, ó, quem foi que fez? Foi Evelyn, tal, 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 tal. Quem é o orientador? Aí você vai colocar o nome do orientador também, né? E você faz isso como sua primeira página. Aí você vai dizer, mas Evelyn, e esse fundo é branco assim mesmo? Eu não posso colocar um fundo mais atrativo, interessante? Olha, aí a primeira dica para vocês é o seguinte. Observe se... Eita, botei o acento no lugar errado. Observe se... por acaso existe algum modelo entregue pela escola, né, pelo Polo, pelo Senai. Se existir algum modelo de fundo, algum modelo para você utilizar, ótimo, utilize. Se não, você pode escolher. Aqui, você pode escolher o design da sua apresentação, tá certo? Tem alguns aqui, ó, que já estão disponíveis na própria plataformazinha aqui, tá certo? Você pode passear entre eles. Minha dica é o seguinte, e a dica correta, tá certo, gente? Evitem fundos como esse aqui, ó, fundos escuros. Esses não devem ser usados na sua apresentação acadêmica, tá certo? Dê preferência a fundos brancos, slims mais claros, tá certo? Pronto, você pode usar esse aqui, por exemplo. Não tem definido um modelo, eu posso usar qualquer um, pronto. Esse aqui tem a ver, ó, energias renováveis e tal, tem a ver com, né, o mundo verde. Aí eu posso, ó, colocar esse, tá certo? Vamos dizer que eu escolhi esse. Aí vamos dizer que eu já fiz aqui, eu vou querer inserir mais uma página. Aí eu vou aqui, ó, inserir mais uma página, eu posso escolher o layout da minha página. Se eu quero inserir algum vídeo, aí eu posso escolher esse aqui, ó, algum gráfico, né? Ou então, simplesmente, eu quero uma página em branco, para que eu possa colocar o que eu quiser. Aí eu vou inserindo. Aqui, tá, Evelyn, como é que eu trago para cá? Eu copiei lá do meu projeto, como é que eu trago para cá? Aí eu posso, ó, inserir aqui em cima, colocar uma caixinha de texto aqui, ó,
copiar de algum arquivo, seja ele qual for aqui. Eu vou pegar um aqui. Eu vou pegar... Pronto, eu vou pegar aqui uma citação de um autor qualquer. Eu vou copiar de um projeto, do meu projeto, tá certo? E vou trazer para cá. E aí eu colo. Pronto, tá aqui. Eu já usei mais uma página, tá certo? E assim vai. Eu posso trazer uma figura, vir para cá, eu posso trazer uma imagem, eu posso trazer uma imagem. Eu posso procurar no meu computador uma imagem. Deixa eu ver aqui no meu computador uma imagem. Aqui, uma imagem. Aí eu pego do meu computador uma imagem, eu abro para ela ficar maiorzinha, dentro dos limites que eu posso usar. Aí eu não quero essa caixa, aí eu clico nela, apago. Aí eu abro mais um pouquinho minha figura. Tá? Isso aqui é só figurativo, tá, gente? Não tem nada a ver com a apresentação de vocês. Mas aí você pode colocar isso, você pode colocar muitas outras coisas aqui, tá certo? Então, mas claro que eu vou levar em consideração a lógica do meu projeto. Para o meu projeto agora, nesse momento, não tem nada de figura, tá certo? Aí eu vou seguindo o fluxo do meu projeto. Só que aí tem algumas coisas que eu preciso me ater, né? Primeiramente, meu projeto ele vai pedir o quê? Para colocar o objetivo, né? Qual é o objetivo do seu projeto? Aí você vai escrever os objetivos pelo qual você escolheu fazer aquele projeto, né? Aí depois ele vai querer que você desenvolva, que você mostre um pouco dos seus resultados. E para isso fica muito interessante que vocês usem gráficos, que vocês usem tabelas, que vocês usem imagens. Ó, a Daiane fez uma pergunta aqui, se no Senai tem um modelinho. O Senai tem um modelinho, o professor usa um modelo específico, inclusive já vocês vão ver aqui que eu vou usar ele para dar algumas dicas de apresentação para vocês. Vocês podem pedir ao professor sem problema nenhum, ele vai dar para vocês um modelinho para vocês usarem, tá certo? Tem sim, tá? E aí vocês podem usar... Posso sim, posso. Como é que eu faço para disponibilizar isso, gente? Eita. Eu já sei. Eu vou mandar por e-mail para vocês, tá certo? Vocês não são todos meus alunos de automação? Então, eu mando lá para vocês por e-mail amanhã, tá certo? Então, aí vocês vão fazer dentro desse modelinho. Tá? Inclusive, esse modelo até mudou do Senai, mudou agora em 2020, né? Porque o Senai é sistema FIEP, aí estava sistema FIEP, e agora mudou só para Senai. Já era Senai, mudou para o sistema FIEP, agora mudou para Senai. Mas bem, e aí, ó, vamos voltar lá para a apresentação, tá certo? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir aqui uma coisa muito importante, que eu quero dar algumas dicas para vocês, e de acordo com as dicas, a gente vai mexendo aqui no nosso PowerPoint, tá certo? Ó, vai existir na sua apresentação, ela vai ter alguns elementos essenciais, que é o conteúdo, né, que é o que você realmente precisa colocar na sua apresentação do projeto, a forma como você vai colocar tudo isso, imagens, efeitos, seguir a regra da ABNT, tá certo? Então, isso é essencial que a gente vai precisar conversar aqui hoje, tá? Primeiramente, em relação ao conteúdo, né? Quando você for colocar de apresentação, na sua apresentação o conteúdo, você vai ter que levar em consideração uma coisa muito importante, que é o seguinte, a linguagem. Que linguagem é essa que eu vou colocar ali? É uma linguagem muito técnica, é uma linguagem mais comum, mais coloquial, é muito formal. O que é que vocês acham? Vai depender, não é? Vai depender de quem é seu público. Você vai apresentar um projeto para quem? Para o seu professor, para os convidados do seu professor, que são o quê? São da área, né? Eles são da área. Então, você já pode usar uma linguagem mais técnica. Agora, não, eu vou fazer uma apresentação, professor, eu nunca fiz, vou fazer para a minha turma lá, de uma disciplina que o professor pediu. Eu posso usar uma linguagem mais coloquial, assim, mais de boa, como vocês falam? Porque é para minha turma, bem, desde que você tome alguns cuidados, não é? Nada de gírias pejorativas, né? Nada de palavrão, sem erros ortográficos, né? Porque isso aí é aonde você for na sua vida. Então, esses cuidados vocês precisam ter,
E quando você tiver esses cuidados, lembrar de colocar numa ordem lógica, né? O meu objetivo, como é a minha introduçãozinha, como eu desenvolvi isso e, por final, as minhas conclusões, tá certo? E nos últimos slides você ainda coloca as referências, né? E deixa uma mensagem, a gente vai falar sobre isso já já, tá certo? Outra coisa que a gente precisa falar aqui é sobre toda vez que você for fazer um PowerPointzinho desse, você vai colocar um slide desse, vai estar sempre colocando um slide novo para cada tópico importante do seu trabalho. Por exemplo, vamos dizer que você quer colocar aqui um gráfico, vamos inserir um gráfico, né? Você vai inserir um gráfico, claro que para você inserir um gráfico você vai ter que colocar as informações para o seu gráfico realmente ficar, né, de acordo. Aí você vai botar aqui, ó, vai fazer o cálculo direitinho e tal, e aí você vai colocar essas informações no seu gráfico. Quando o seu gráfico ficar pronto, eita, apaguei aqui sem querer, pronto. Quando o seu gráfico ficar pronto, com os cálculos da sua pesquisa, do seu trabalho e tal, quando tudo ficar pronto, o seu gráfico, ele deve ficar em destaque numa página. Porque um gráfico, gente, é como falam assim, uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, num gráfico eu consigo falar tanta coisa. Eu lendo um gráfico como esse, eu consigo explicar toda uma trajetória sobre um determinado ponto da minha pesquisa. E não necessariamente eu preciso colocar palavras aqui, textos, né? E se eu precisar, eu posso colocar meu gráfico para um cantinho aqui, mais para um cantinho de cá, deixar um espaçozinho aqui, ó, inserir um texto aqui do lado com algumas informações sobre o meu gráfico, eu posso, né? Mas claro que o grande diferencial que realmente eu vou trazer para a minha apresentação vai ser esse gráfico, né? Vai ser uma imagem, vai ser um mapa, vai ser uma fotografia, né, de um protótipo, não sei, na área de vocês aí que eu não conheço quase nada, tá certo? Eu vou falar aqui, a minha área é administração de empresas. Eu não sei se eu me apresentei para vocês, mas é isso, eu sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduação em marketing e sou mestranda em inovação tecnológica, tá certo? Então, o que fica mais próximo do ambiente de vocês é a questão da inovação tecnológica, mas a inovação tecnológica no campo de como as empresas colocam isso no mercado, tá certo? No campo mais mercadológico. Então é isso, aí quando você coloca um gráfico desse, né, e aí por eu ser da área do marketing eu posso dizer a vocês que ele chama muita atenção e ele é bem completo e pode, se ele for bem feito, claro, ele vai atrair as atenções, então eu não preciso estar colocando outras coisas aqui junto desse slide, eu posso usar apenas um, tá certo? Aí vamos lá, mais uma dica. Certo. Quando você for escrever aqui alguma coisa, vamos lá, seria um texto, e quando você for escrever alguma coisa, deixa eu pegar aqui um pedacinho de texto aqui. Um texto qualquer coisa, eu vou colar lá, tá certo? É só para a gente fazer um teste. Aí eu vou copiar aqui um texto qualquer, e eu vou perceber que quando eu copiei, por causa desse modelo que eu escolhi, ele já vem com a fonte, ó. Trumbeschutz. Não sei nem pronunciar essa fonte, né? Mas não importa. O ideal, gente, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é que eu vou escolher uma fonte que é bem básica para todas as apresentações de slide, que não é muito diferente do seu projeto, que é o Arial, o Times, ou você também pode usar o Verdana. Aí é só você trocar aqui, ó. Você pode escrever, por exemplo, vamos aqui, Verdana. Qual é Verdana? Aqui embaixo, pronto. Eu já selecionei, pronto, já estou em Verdana. Tá vendo? Não é muito diferente do Arial. Vamos lá, Arial. Verdana é mais escurinho, tá vendo? É mais recheadozinho a letra, né? Então, pronto. O ideal é que eu use essas duas fontes, essas três fontes para a apresentação, tá certo? Já lá no trabalho
escrito, provavelmente, de acordo com o modelo do Senai, você só deve usar o Arial ou o Times, certo? Aí você pode perguntar, e o tamanho dessa fonte, professor? Olha, sinceramente, você deve colocar o máximo que você puder que fique dentro de uma estética. Como é que você vai saber? Você vai ter que ir testando. Você bota lá, ó, 32, 36, 36. Deixa eu centralizar aqui. Tá bom, eu consigo ler. Você vai ter sempre que se colocar no lugar da pessoa que vai assistir a sua apresentação, né? Seu professor, no caso. Tá bom esse tamanho ou tá exagerado? Eu posso diminuir um pouquinho, então nunca é exageros. Mas tenha cuidado para não deixar muito pequena essa letra. Porque se você deixa ela pequena, uma coisa é como você está vendo ela aqui na sua tela. Outra coisa é quando você vai projetar. Quando você for projetar, aí ela fica pequena, né? Aí ferrou, porque a dificuldade para a pessoa enxergar vai ser terrível e na hora você não vai ter o que fazer, né? Vai ficar numa saia justa. Então, o ideal é que você faça com a letra maior que você puder colocar lá dentro do seu slide, tá certo? Sempre, ó, a dica é fundo branco com letras pretas. Ah, professora, eu gostaria de colocar vermelho. Você pode, ó, aqui tem os mesmos recursos do Word, tá certo? Só que talvez você vai encontrar pessoa que é daltônica, que tem dificuldade com vermelho, né? Aí já não vai ser legal. Ah, professora, eu quero misturar aqui, colocar cores. Eita, cuidado. Lembre que é um trabalho acadêmico, não é um trabalho publicitário. Então, vá com calma. A cor preta é a mais indicada, não tem erro. Professora, eu gostaria de colocar em destaque uma palavra. Por exemplo, aqui, ó, posso colocar elaboração e destaque. Aí eu vou botar ele em negrito. Tá certo? Eu posso aumentar essa fonte, eu posso deixar ela maiorzinha só dessa palavra? Eu posso. Eu posso colocar ela em letras maiúsculas? Eu posso, para dar o destaque, porque eu quero dar o destaque àquela palavra. Eu quero dar destaque àquele termo. Então, tudo isso pode ser feito, tá bom? Deixa eu voltar lá para ver se vocês têm alguma pergunta. Em relação ao que foi falado até agora, alguma pergunta, alguma dúvida? Isso é uma apresentação bem básica, tá, gente? Bem básica, simples, que não vai ter erro. Né? Vai por aí que não tem erro. Se você quiser enfeitar, você vai encontrar muitos recursos lá. Vocês vão encontrar recursos maravilhosos, mas só que às vezes eles ficam um pouco exagerados, certo? Ó, chegou mais um estudante aqui, o Ricardo. Boa noite, Ricardo. Tá me ouvindo? Deixa eu ver se o pessoal está dizendo que está tranquilo, Daiane e tal. É. Marcos e Ricardo. Ricardo e Marcos, opa, levantou a mãozinha ali, muito bem. Então ele está me ouvindo. Ok, tá? Professora, tranquilo aí. Quem está falando? É o Marcos, é? Ou é o Ricardo? Marcos, isso. Marcos. Marcos, tá bom, perfeito, Marcos. Ó, qualquer coisa vamos interagindo aqui pelo chat, tá certo? Ok. Beleza. Pronto, só continuando aqui, certo? Então eu coloco aqui, ó, meu texto. A dica outra dica importante, pessoal. Professora, eu encho a minha página, assim, do meu PowerPoint de palavras, de texto. Gente, a orientação é não. A orientação é coloque tópicos que ajudem você a lembrar daquilo que você gostaria de falar, né? O que são tópicos, professora? Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar... O meu tópico é projeto. Eu coloco ele em negrito, aumento a fonte um pouquinho, né? Aí eu vou colocar ele como um tópico. Eu posso até, ó, colocar um efeitozinho de que ele é um tópico, tá certo? E aí o ideal é que eu ponha em tópicos e que eu pegue esse meu textinho aqui e reduza ele ao máximo. Reduza ele ao máximo. Deixa eu reduzir aqui, ficou muito grande agora que eu botei um tópico, né? E eu reduzo ele ao máximo que eu puder, faço um resumozinho, tá? Que eu vou apagar. Mas faz um resumozinho, ó, para não ficar muita informação, certo? Outra coisa, eu quero colocar aqui uma figura junto do meu tópico e meu pequeno texto. Eu posso? Eu posso, sim. Eu insiro uma figura.
uma imagem, um gráfico, alguma coisa. Eu posso. É só eu vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu tenho figuras no meu computador. Imagens. Eu vou colocar aqui essa aqui, pronto. Eu posso colocar uma figura também, ela veio muito grande, eu vou lá, eu reduzo. E coloco aqui, ó, do ladinho, para ficar mais interessante visualmente. Eu posso, tá certo? O ideal é que você coloque uma, no máximo duas, que você não encha de imagens naquele mesmo slide, tá bom? Outra coisa que é importante a gente comentar aqui, deixa eu ver aqui. Já falamos dos gráficos, o quanto é importante você colocar um gráfico na sua apresentação, porque ele vai falar muito, né? Quer dizer, você vai falar muito através dele sobre o seu projeto, tá certo? Já falamos na inserção de imagem no seu slide. As cores também, não tem erro, fundo branco com a letra preta. Se o fundo tiver da escola, melhor ainda. E ficar ligadinho nas normas da ABNT, tá? Ó, o que é a BNT? Vocês conhecem a BNT? Já ouviram falar? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Gente, a BNT é bem complexa, né? Quem conhece a BNT aqui? Digam aí para mim. Assim, já ouviram falar? Já precisaram dela para alguma coisa? Edjane já? Daiane também? Gente, a BNT, ela sempre está reformulando essas regras, né? E assim, mais ou menos eu não tenho a exatidão, mas de 2 em 2 anos ela está lançando uma nova. Já fez as normas, já fez, não foi, Anderson? E viu o quanto é penoso, né? Porque é muita informação que você precisa seguir aquelas regras, né? Então você vai ter que procurar, vai ter que compreender, vai ter que entender. E quando você for fazer seu projeto, você vai ter que usar, não tem para onde correr, né? O bom é que o modelo do Senai, ele já vem ajudando vocês com as normas atualizadas. A norma da BNT atualizada, então isso é ótimo, né? Não precisa vocês estarem buscando fora. Claro que se vocês quiserem, precisarem, vocês vão. Mas assim, quando vocês forem fazer a apresentação de vocês, é a mesma coisa. Eu tenho que levar em consideração a BNT. Por exemplo, aqui na tela, aqui nesse modelinho que eu estava fazendo para vocês, tem uma citação. Tá vendo? Ó, um projeto consiste no esforço temporário empreendido por um objetivo e tal. Quem falou esse texto que está aí na tela foi Avelar e Duarte em 2012. Isso, essa citação, ela está de acordo com as normas da BNT, né? Eu estou citando, é uma citação longa, né? E eu estou citando Avelar e Duarte. Então, quer dizer, esses são os sobrenomes dos autores de um livro, de uma pesquisa, onde eu coletei informação e utilizei, né? E aí é feito dessa forma aí, ó, em caixa alta o nome deles, vírgula e o ano da publicação, entre parênteses. Então, todas essas regrinhas, elas são observadas de acordo com a BNT, tá? Eu não sei porque, claro, não li, né, o texto original, se essa citação ela é direta, se ela é indireta. Então, todos esses detalhes, a gente precisa entender a BNT para poder saber como fazer. Tá bom? Tanto no meu trabalho escrito como na minha apresentação. Mas isso é muito importante, ó. Se não fui eu que falei, se não é uma coisa da minha cabeça, da minha compreensão, foi algo que eu quero citar, o que o autor de um livro, o autor de uma revista científica que eu li, de um trabalho científico, se eu quero citar ele, eu preciso citá-lo, o nome e o ano que estava nessa publicação. Por quê? Porque se isso aí for interessante para a pessoa que você está apresentando, ou as pessoas, ela no final, ela vai ter acesso às referências que você vai colocar. E aí ela pode ir lá e aprofundar um pouco mais a leitura sobre esse assunto. Então, é dar o crédito, né? Então, assim, quando a gente não dá o crédito, usa o que o outro fez, não foi a gente, e não dá o crédito, isso é crime. É chamado de plágio, né? Já ouviram falar? É bronca. Então, assim, a gente precisa... Na escola a gente faz muito isso, né? É um copiado colado, né? Eita, que eu sei como é, que eu também sou aluna, né? Se vocês estão fazendo aí do mestrado, e quem é professor é aluno para a vida toda. E a gente sabe que esse copiar-colar é muito comum.
né? Não é errado, gente, a gente usar o que o outro pesquisou, o que o outro fez de pesquisa científica no nosso trabalho. Não é errado. O errado é a gente não dar o crédito a essa pessoa. Né? Vamos imaginar que você fez um trabalho belíssimo agora, um projeto belíssimo no seu trabalho, e que vai ficar lá disponível na biblioteca do Senai, e que os próximos alunos queiram se espelhar no seu projeto. Pegue o seu projeto, coloque algumas partes citadas suas no projeto dele e coloque o seu nome no trabalho dele. Diga assim, olha, isso aqui foi citação de Bruno, foi citação de Daiane, em 2019, 2020, 2021, não sei quando é que vocês vão se formar, né? 2020, 2021. Aí o que acontece? Isso para vocês vai ser muito legal, vai deixar vocês até envaidecidos, né? Vocês ficariam chateados se usassem seu trabalho que você suou tanto e nem sequer lhe desse o crédito. Então é por isso que é importante fazer as citações e levar em consideração a ABNT, tá bom? Então, ó, ao final do seu projeto, ao final do seu trabalho, da sua apresentação, aí deixo duas dicas importantes para vocês aqui. Vocês podem colocar uma mensagem, tá certo? Claro, vocês vão concluir seu projeto, lembra que eu falei? Introdução, desenvolvimento, com seus resultados e tal, e conclusão. E vai colocar uma mensagem, deixar uma mensagem que tenha a ver com esse contexto, ou o contexto que vocês estão vivendo, e deixar para que as pessoas possam refletir. E no seu último slide, você vai colocar as suas referências bibliográficas. Né? O que é as referências? É justamente isso aqui. Cada pessoa que você citou no seu trabalho, né, você vai colocar nas suas referências. Aí você pode dizer, professora, então todas as referências que tiver no meu projeto vão ter que vir para a minha apresentação? Não, de jeito nenhum. Você só precisa colocar na sua apresentação a referência de quem você citou na apresentação. Tá certo? Se você, por exemplo, no seu gráfico, para a construção daquele resultado do seu gráfico, você pesquisou vários livros, aí sim, você não vai citar todo mundo ali, mas na referência você precisa colocar, dizer que você precisou daquele estudo para compor o seu gráfico, para compor o seu estudo que você apresentou ali naquele momento, tá certo? Então, vai depender do tanto que você vai disponibilizar ali. Então, basicamente, ó, o PowerPoint, deixa eu voltar lá só mais um pouquinho, tem algumas coisas que vocês também podem colocar, que são as transições. As transições é o seguinte, à medida que um slide, como é que ele vai entrar? Ele vai ser apresentado empurrando o outro, dividindo, tá vendo, ó? Aparecendo, recortando. Então, são animações, vamos dizer assim, sabe? Só que são chamadas transições, que é a transição de um slide para o outro. Por exemplo, deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Se eu colocar em modo apresentação, toda vez que eu der um Enter, ó, ele vai ter né? Ele vai ter esse transpassar de um slide para o outro. Mas, ó, tá vendo que nesse teve um movimento diferente? Porque foi o movimento que eu escolhi. Então, você pode escolher aqui na transição. Isso é bacana, professora? Eu posso fazer no meu trabalho científico? Você pode usar o mais simples possível. Por exemplo, esse aqui, né? Ou então esse aqui de empurrar. Né? Você pode usar sempre o mesmo, de preferência, para não ficar puxando a atenção para isso. Isso não é o ideal. O ideal é o seu conteúdo, tá? Ó, você também pode colocar animações, tá? Mas aqui as animações você vai colocar em cada caixa, em cada figura, em cada imagem, tá certo? Diferente do slide, tá certo? Aquela transição era de slide. Já a animação é de cada caixa, cada figura que você colocar dentro do seu trabalho, tá? Aí você escolhe aqui, ó, por exemplo, aqui eu coloquei, ó, na minha... Vamos dizer que é surgir, ó, tá vendo? Aí só a letra surge, ela aparece do nada. Aí se eu colocar aqui a minha apresentação em modo apresentação, vocês vão ver, ó. Primeiro vem o slide, eu dou um Enter, aí vem minhas palavrinhas, né? Então é isso. São transições, animações, eu posso até colocar temporização, tudo isso. Mas eu não recomendo, não. É melhor que você controle com aquele passadorzinho de slide. É a melhor coisa, é o melhor recurso
que é onde você tem um controle mais adequado. Tá bom? Ó, o Anson está dizendo que já fez trabalho com as normas da ABNT, né? Ah, a gente já tinha visto, já tinha falado sobre isso. Gente, em relação à apresentação do PowerPoint, vocês têm alguma dúvida, algum mais que eu possa acrescentar, que eu possa ajudar? Me falem aí. Eu vou fechar aqui minha apresentaçãozinha, que eu acho que vocês não vão perguntar mais nada. Vocês já estão craques nisso. Não? Agora eu queria falar uma coisa para vocês bem bacana, que é o seguinte. Evelyn, eu já sei o PowerPoint é bem tranquilo. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa mais moderna, assim, mais bacana que eu pudesse usar. E aí eu tenho uma dica legal para vocês, que eu não sei se vocês conhecem, que é essa aqui, ó. O Prezi. Vocês já ouviram falar no Prezi, gente? Vocês já ouviram falar no Prezi? Não? Ah, eu vou mostrar para vocês o que é o Prezi agora. Ah, professora, você vai ensinar a gente a fazer o Prezi? Eu não vou ensinar vocês a fazer o Prezi, infelizmente, porque eu não vou ter tempo para isso aqui, tá certo? Mas o Prezi é bem legal. Ó, o Prezi é esse nomezinho que está aí na tela, ó, tá vendo? Prezi, que é Prezi. Você pode entrar, tá? E fazer uma conta para você, uma conta pública e uma conta gratuita, tá? Ele tem duas formas. Ele tem o Prezi Next e o Prezi Simples, esse azulzinho. Esse azulzinho você pode usar ele sem pagar nada. Já o Next que você vai pagar para usar, né? Aí, o bom é que você pode usar esse que é gratuito e você pode usar ele com bastante recursos interessantes. Dá para fazer bastante coisa com eles, tá certo? O interessante é o seguinte, tá, professora, eu vou usar o Prezi, vai ficar uma apresentação massa e depois eu vou conseguir baixar, eu vou conseguir, olha, talvez você tenha dificuldade para baixar. Geralmente eu não consigo baixar minhas apresentações de Prezi. Eu não sei se alguém conhece o Prezi aí e consegue baixar essas apresentações. Então tem essa dificuldade. Muitas vezes você vai ter que usar a internet. Vai ter que usar a internet na sua apresentação. Vamos dizer que você faz uma apresentação massa no Prezi e coloca lá na sua apresentação do projeto. Quando chega na hora, a internet não pega, a internet cai e fica aquela agonia, você fica para morrer. Então é melhor você não se arriscar e ficar no PowerPoint, ou então fazer duas versões, né? Se você não conseguir baixar, fizer no Prezi não conseguir baixar, faz uma versão no PowerPoint, porque aí você não corre o risco, tá? E aí você pode, deixa eu ir lá no Prezi, você pode aqui, ó, no caso eu já tenho algumas apresentações prontas, tá certo? Minhas que eu fiz, muito poucas, na verdade, eu uso pouco o Prezi. Aí tenho aqui, ó, uma apresentação minha sobre empreendedorismo. Eu tenho uma apresentação minha aqui, ó, do mestrado que eu faço. Ó, se eu pegar essa aqui para mostrar para vocês, só vou mostrar, tá? Como é que ela é, só para vocês verem como é que é o Prezi, como é que ele é massa. Dá um trabalho, gente, dá um trabalho gigante para fazer. Mas ele tem, assim, as pessoas, elas enchem os olhos, assim, elas fazem, nossa, é um profissional de gráfico, porque fica um negócio tão legal, mas só que tem essa dificuldade, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que fica, ó. Você consegue dar zoom, tá vendo, ó? Você consegue dar zoom nas figuras, esse é um modelinho que já existia lá, tá? Eu coloquei cada palavrinha dessa, cada figura dessa. E aqui eu estou falando sobre empreendedorismo, né? As características do empreendedor, que é persistência e tal, tá vendo? Que legal. Aí eu vou, ó, isso vai dar uma trabalheira, eu vou colocar tempo, né? Para cada, eu vou colocar setas, assim, daqui eu vou para cá e vou para lá. A gente tem que ter muito cuidado também para não deixar as pessoas tontas, né? Eu estou mostrando rápido aqui, mas claro que na hora a gente ia parar para comentar cada um tópico desse, né? Então, assim, cuidado para não deixar as pessoas tontas fazendo a apresentação rápida como eu estou fazendo aqui. Mas é isso, ó, tá vendo? Não é bacana?
Dá para fazer. Tem essa outra aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui foi lá no mestrado, eu fui na Federal, tá certo? Aí aqui você pode dizer, eita, na Federal, a Federal cheia de mimimi. Posso fazer uma apresentação dessa como o Prezi? Olha, você pode fazer dentro do que você está tentando passar, né? No meu caso, não foi trabalho, não foi final de curso, não foi ainda a minha dissertação, foi só um trabalho de disciplina. Então aqui a gente, ó, consegue dar o zoom. E eu consigo dar mais um, tá? É que eu estou passando bem rápido. E aqui eu vou falar, eu vou pegar um artigo, vou falar, eu posso botar o próprio artigo aqui, mostrar as pessoas e tal. Deixa eu voltar aqui numa coisa aqui. Ó, eu consigo, ó. Cadê, gente? Ah, não, achei, pronto, ó. Eu consigo pegar o próprio documento dentro da minha apresentação e mostrar ele, ó. Aqui não consegue ver, não. Tá aparecendo só a tela inicial do Prezi. A gente não tá vendo nenhuma apresentação, não. Agora a tela ficou escura. É porque eu tô botando lá. Pronto. Deve ter caído a net lá. Caiu não. É porque realmente eu tô colocando. Aí ele vai aparecer já. Peraí. Pronto, tem alguma coisa na tela já? Me avisem aí, meninas. Não, tá escuro ainda. Abriu, não foi? Também não. Tem agora? Breve história da administração. Aqui apareceu, normal. Pronto. Agora... Pronto, agora apareceu. Pronto, é a internet que está dando um delayzinho. Pronto, o que eu estava mostrando aqui a vocês é o seguinte, ó, dentro dessa apresentação do Prezi aqui minha, eu coloquei um artigo científico e era muito importante que eu mostrasse o artigo todo e eu consigo dar o zoom, eu coloco ele na minha apresentação, ó, e dou o zoom nele, eu posso dar um zoom bem específico no ponto do artigo, tá certo? Então eu posso pintar e bordar, não preciso sair e entrar, como às vezes a gente vai dar aula e sai, bota um vídeo, sai e mostra um PDF, sai e mostra outra coisa. Eu posso fazer ele com tudo nele. E eu pinto e bordo com as informações do jeito que eu quiser. Dar os zooms que eu precisar dar. Tá? Então, assim, o Prezi é bacana, mas a gente tem que ter cuidado, principalmente esses termos que eu falei para vocês aí. A internet vai ter que estar boa, e você vai ter que ter um plano B, né? Mas você pode tentar fazer, vai ser bacana. Ó, olha, eu não vou poder aprofundar o Prezi. Infelizmente, eu não vou poder aprofundar. Mas eu posso ajudar vocês com alguma informação sobre. Me falem alguma coisa. Tá mudo? Tá todo mundo mudo? Ediane está fazendo uma pergunta. Quem tem Linux? Ediane perguntou como fazer. Como fazer o que, Ediane? Não entendi a sua pergunta. É porque ela só tem um Linux. Aí ela estava em dúvida para fazer a apresentação, se consegue, como é que ela consegue fazer. Entendi agora. O Linux não tem o PowerPoint não, né? Então vai ficar difícil mesmo. Eu não sei te dizer como é que faz pelo Linux. Mas eu vou fazer o seguinte, Edjane, eu vou conversar com um colega meu que tem e vou te dar alguma dica depois, tá? Eu vou anotar seu nome aqui, Edjane, né? Nunca usei, não faço nem ideia. Viu? Não faço nem ideia. Realmente não vou poder te ajudar. Mas agora. Mas eu posso buscar informação. Olha aí, o colega ajudando, o Ricardo, está dizendo que tem o Brofse. Bem, é a ajuda do colega, tá certo? Pessoal, só para fechar, a gente vai para uma segunda parte do nosso encontro aqui, tá certo? É rapidinho, só para a gente finalizar.
Ó, a apresentação está pronta, o PowerPoint está lá, com as dicas, bacana, fundo branco, letra na cor preta, com o tamanho adequado, com as informações, com uma ordem lógica, o que tem de mais importante no meu projeto para colocar lá. Lá no final eu coloco minhas referências, uma capinha, um modelo do Senai, ou seja lá qual for que vocês precisarem. Pronto, apresentação massa. E agora, o que que eu faço? Eu vou ter que ir lá na frente, não é? Eu vou ter que ir lá na frente apresentar para o meu orientador, eu vou ter que ir lá na frente apresentar para os meus colegas, de repente, ou então para os convidados do meu orientador. Como eu faço isso? Eu sou nervoso, eu sou tímido, começo a tremer, eu sei, mas eu fico nervoso, minha barriga dói, eu gaguejo, dá branco. Olha aí, o Anderson deu uma boa dica, viu, Ediane? Que existe o PowerPoint online, é verdade, existe. No Google existe. Agora eu queria fazer uma pergunta a vocês aqui, me diga uma coisa. Quem aqui, de vocês aqui, entre Daiane, Marcos, Fábio, Bruno, Edjane, Ricardo, quem de vocês fica nervoso ou tem medo de falar em público? Preferem, tipo assim, na hora da apresentação do grupo, dizer assim, vai tu, eu faço a apresentação, eu já aprendi, já tô craque, vai tu e apresenta, coleguinha. Bruno já botou um bonequinho ali, ó, cheio das tecnologias, já colocou um bonequinho, já disse, levantou a mão. Anderson, já percebi, olha, pelo seu tom de voz, Anderson, eu já percebi que você é bem tranquilão, você é bem tranquilo, assim, você enfrenta, né? Ó, a Edjane disse que mesmo acostumada ainda fica nervosa. Olha, a Daiane nunca teve problema, senti firmeza em Daiane. Ricardo, mais ou menos, mais ou menos. É verdade. Ó, gente, Bruno, só consigo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir mais isso aqui. Quando é para ganhar dinheiro. Quando é para ganhar dinheiro, no instante, né? Consegue fácil. O Marcos, tranquilo. Tá certo. Vê como o Bruno é esperto? Vê só. Pronto. Essa fala de Bruno é bem bacana para a gente começar por aí. Para mim fica fácil quando eu tenho um objetivo e eu dependo dele. Para mim fica fácil porque eu já tenho a prática. Para mim fica fácil porque eu já fiz tanto que eu já estou tranquila em relação a isso. Perfeito, amigo. Parabéns para você. Maravilha. Mas tem para algumas pessoas que, por mais prática que elas tenham, por mais tranquilidade que elas tenham em relação à apresentação em público, elas ainda ficam, quando inicia principalmente, aquele nervosismo, a mãozinha fica fria, trêmula, a voz fica trêmula, a barriga fica meio que, né, aquele blum, 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 que a gente chama das borboletas no estômago. Isso é tão comum, pessoal, para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi muito na TV, alguns atores e atrizes que falam que sempre quando pisam num palco, eles ficam nervosos. Isso é tão comum, mais comum do que a gente imagina. Isso é até respeito ao público. Quer dizer, eu estou aqui ansioso, estou aqui um pouco nervoso, apreensivo, porque eu quero dar o meu melhor. E eu quero dar o meu melhor para todos, né? Então, de certa forma, eu fico um pouquinho com medo do retorno que vou ter. E esse medo é bem comum. Só que a gente precisa driblar ele. E para driblar ele, a gente pode usar algumas técnicas, tá certo? Algumas técnicas que podem nos ajudar, nos dar mais confiança, tá? Existe uma receita perfeita? Não existe. Não existe uma receita perfeita, mas existe sim algumas dicas que podem nos ajudar e muito, tá certo? E é justamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Eu trouxe aqui, esse é um PowerPoint apenas com dicas de como fazer uma boa apresentação oral. Justamente a gente pode levar como exemplo o projeto de vocês. Pronto, aquele modelinho do Senai que eu falei para vocês é esse aqui que está na tela, tá vendo? Tem essa capinha aqui do Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Aí tem os logozinhos, né? Pelo futuro do trabalho. Pronto. É esse a apresentação
oficial do Senai, tá certo? Aí, ó, na página seguinte vai ser um fundo branco, olha aí, tá vendo? Fundo branco com a letrinha aqui, como é um título, né? Diferenciada, mas uma única página. Então, aqui no meu título eu coloquei, ó, como fazer uma boa apresentação oral e escrita, porque aqui a gente vai ter só uma revisãozinha do que a gente falou aqui em relação à escrita, tá certo? Mas a gente vai focar mais em dicas de como fazer uma boa apresentação oral, né? Ser um bom orador, né? Então, vamos lá. Então, primeira dica é o seguinte: o que eu não devo dizer no começo da apresentação. Então, quando você chegar na frente lá para apresentar para o seu professor orientador, para os convidados, você, por acaso, estiver gripado, estiver com dor de cabeça, que é normal do nervosismo também, né, que são psicossomáticos, né, daquele nervoso todo, às vezes, né, nem sempre. Ou então você chegou um pouquinho atrasado, o carro quebrou, estourou o pneu, sei lá o que for. Você não deve chegar de forma alguma se desculpando. Não há necessidade, né? Você fale para quem você deve falar, em particular, olhe, perdoe o atraso, ou então estou um pouco doente, mas vai dar tranquilo para fazer, e vai lá na frente e fala, faz o teu melhor. Não precisa ficar se desculpando ao público, né, no início, e nem o tempo todo sobre alguma coisa que tenha acontecido para você até você chegar ali. Essa é a primeira dica, certo? A segunda dica é o seguinte: para onde eu devo olhar? Eu devo olhar para quem, professora? Eu fico tão, assim, meio nervoso, então eu não sei para quem eu olho. Eu prefiro olhar para o meu colega que eu já estou tão acostumado com ele. Eu olho para ele, faço uma confiança arretada. É melhor falar, olhar para ele. Ou então eu olho para o meu professor porque ele me orientou, ele tem paciência comigo. Não, gente, vocês não precisam fazer isso. Vocês não precisam focar numa única pessoa. O ideal é que você contemple todas aquelas pessoas que estão lá na sala para você, né, para a sua apresentação. Então, o que você pode fazer? Você pode escolher 3 pessoas em pontos específicos, um na direita, um na esquerda e um no centro. E você escolher essas 3 pessoas com esse olhar, assim, de, elas estão me olhando assim com o olhar de que estão agradadas pelo que eu estou falando. Essas pessoas ali eu conheço, são bacanas. Então, dessa forma, você consegue passear por toda a sala. E aí você consegue fazer esse ping-pong. Então, parece que você contempla todas as pessoas, tá certo? Outra coisa é que você pode olhar para acima da cabeça deles, é outra dica. Se você olhar acima da cabeça deles, pode ser olhar acima da cabeça deles. Para eles, vai parecer que você está olhando para todo mundo. Está olhando para o colega de trás, está olhando para o de trás, e assim vai. Então, quer dizer, você consegue contemplar a todos, né? E não precisa focar em alguém que esteja ali, de certa forma, te deixando mais nervoso, tá? Então é isso, você tente contemplar todas as pessoas. E cuidado para não escolher uma pessoa específica que você não conhece, essa pessoa está achando que você está, sei lá, encarnando nela ou de alguma forma. Então, cuidado com isso, que a gente nunca sabe quem é o outro que está ali naquele lado, né? A gente não conhece as pessoas na sua totalidade. Então, ter só esse cuidado, tá? Mas é importante a gente olhar para todo mundo. Nunca ficar olhando para o chão, né? Ficar olhando para o chão, ficar olhando para a parede, ou então levar um papelzinho, ficar lendo o papel, ficar só olhando para o papel. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Viu? Então, assim, sempre tentar olhar para as pessoas. A próxima dica é o seguinte, ó. E os deslizes? Os deslizes, eles acontecem, é bem comum, né? Então, assim, nós não somos robôs, né? A gente, às vezes, comete um deslize aqui, quando vai falar, a palavra ela engasga um pouquinho, a gente tropeça na nossa língua, né? Erra a palavra, alguma coisa do tipo, percebe que teve um errozinho ali na nossa apresentação. Eita, eu revisei tanto, pedi tanto para os meus colegas revisar, mas ficou ali uma palavrinha digitada errada. Então, deslizes acontecem. Mas o que é que você deve fazer? Você deve sempre guardar esse segredo para você. Não foque, né? Por acaso, se você esqueceu alguma coisa. Eu esqueci, deu um branco, professor. Deu um branco. Respira, dá aquela pausa. A dica é, você pode voltar um pouquinho no que você estava falando, que aí ajuda você a pegar o ritmo novamente e lembrar.
Ou então você pula, vai para frente. Você está com o controle do seu slide? Vai para frente e aí você, de repente, lá na frente, quando você lembrar uma coisa linka a outra, você volta, não tem problema, você volta lá. Se aquilo é importante, você volta. Se não é importante, deixa. Né? Não enfoque que você esqueceu. A pessoa ali, ela não sabe que você esqueceu. Ela não sabe. Esse é um grande trunfo. Às vezes a gente fica tão nervoso, ai meu Deus, se eu esquecer se der branco, ué, mas se você esquecer, só quem sabe que esqueceu foi você. Não é verdade? Então, essa é a dica. Pule para o próximo, ou então dê uma voltinha, né, atrás para poder lhe ajudar a pegar a história de novo. Os gestos. Quando a gente vai fazer uma apresentação oral, a gente tem que saber que o nosso corpo, ele fala muito, né? Eu diria até que o nosso corpo, ele fala com pequenos gestos muito mais do que as nossas palavras. Então, a gente deve usar, sim, os gestos, mas de forma comedida, quer dizer, com moderação, né? Não ficar fazendo gestos, parece que a gente está dançando lá o passinho, não é isso. Fazer gestos são importantes, mas de forma comedida. Aí algumas dicas na sua apresentação, evite ficar com os braços cruzados, né? Evite ficar com as mãos no bolso. Coloque as mãos, os seus braços livres, né, de lado do seu corpo, ou então na altura da sua cintura, tá certo? Jamais se debruce em cima de uma mesa, se sente em cima da mesa, ou se fica encostado o tempo todo em algum lugar. Quer dizer, você também pode passear pela tribuna, né? Quer dizer, o local onde você tem espaço ali, ou então você pode passear pela sala, né? Depende muito de como vai ser aquele layout ali que você vai encontrar para a sua apresentação, tá bom? Mas, assim, cuidado na hora que você for andar, né? Para não tropeçar e não acontecer um desastre. Mas aí ajuda. Outra coisa bacana, sabe uma dica legal? Professor, eu posso apresentar sentado? Eu fico mais tranquilo se eu ficar sentado. Olha, você conversa com o seu orientador, no caso do projeto, se ele disser não tem problema, você fica mais tranquilo, então sente. Bom, se ele disser isso e por isso você não vai perder pontuação, sente-se, tá certo? Que isso pode lhe ajudar, né? Mas aí tem esse cuidado aí de fazer essa pergunta para depois você não ser prejudicado. E o nervosismo? Olha, uma dica muito importante, até os atores fazem isso, né? Que é o respirar profundamente, retendo ar nos seus pulmões, né? De 4 segundos, mais ou menos, 3 a 4 vezes, né? Que é aquela coisa de cheirar a florzinha, apagar a velinha, fazer isso umas 4 vezes. Isso vai trazendo, isso é científico, tá, gente? Isso vai acalmando um pouco o nosso físico, né? Que às vezes a gente vai chegando muito eufórico, muito na agonia. E essas respirações, elas realmente podem ajudar, tá certo? Outra dica que é importante, essa aqui, desculpa, voltando, que você precisa saber uma coisa importantíssima, que é o seguinte: o público que vai estar lá, eles não são vilões, eles não querem o seu mal, eles estão lá eita, fiquei gaga agora. Eles estão lá para recepcionar o que você tem para informar para eles. Eles estão lá para te ouvir, né? Então você pode, certo? Você pode fazer com que isso seja prazeroso e não ficar com essa preocupação, né? Escute eles, escute o que os olhos deles estão querendo falar para vocês também. Observe, eles não estão lá para te prejudicar de forma alguma. Então, se tranquilize, tá certo? Você ali é o dono da palavra, tá bom? Outra coisa importante, outra dica. José Newton, seja bem-vindo. A aparência é algo que reflete e que é muito importante, tá certo? Como você vai gesticular, como é que vai ser a sua postura, né? Como você vai se portar, tudo isso é muito importante, como você vai se comportar na apresentação. Tem uma coisa em relação à aparência que é muito importante a gente citar, que é o visual, né? Se você vai fazer uma apresentação, por exemplo, lá no Senai, do seu projeto, como é que você deve ir vestido? Né? Provavelmente você deve vestido fardado,
né, com a farda, que é o normal, o natural que se usa na escola. Se você vai fazer uma apresentação de um projeto no seu trabalho, né, seu trabalho como é? É mais tradicional ou é mais despojado? Então, você vai vestir de acordo com aquele ambiente e aquele público. Tá? Muito importante você ir à vontade, né? À vontade no sentido de não ficar com nada lhe incomodando. Roupa apertada, sapato apertado, vestido caindo, deixando você desconfortável o tempo todo, levantando, o tempo todo tendo que se arrumar, porque você está desconfortável. Isso é muito importante.